InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 29, segunda-feira, estamos de volta aqui com mais um episódio Raízes Sagradas. Eu quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando e lembrando sempre aí, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá bom? Hoje, dia 29 de setembro, passamos pela festa de Cosme Damião, né? No dia 27, e hoje estamos de volta aqui com o pai Fernando. Teve a festa na casa dele, muito bacana, muito legal. Ele vai falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho de Herê agora, das crianças, da festa e algumas historinhas aqui, né? Antes da continuidade do nosso episódio anterior, que nós falamos das ervas, falamos dos banhos, né? E vamos voltar nesse assunto, porque se for prolongar o assunto de banho, nós tem episódio aí pro ano todo aí e muito mais. Tá bom, gente? Eu agradeço a audiência de todos, um beijo no coração de todos e vamos lá. Boa noite, Duda. Boa noite, pai Fernando, novamente, que é muito bom ter esse episódio Raízes Sagradas, trazendo conhecimento, o povo está curtindo, está gostando, e agradeço sempre a presença do senhor e participar desse nosso projeto aqui. Poxa, muito obrigado. Eu gosto sempre de louvar e agradecer a seu Pena Branca, que permitiu que a gente estivesse aqui, a joia da coroa de Obaloaê, Mãe Lourdes, sua bênção. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Mucuyu, quem é de Amucuyu, Saravá, quem é de Saravá. E vamos em frente, né? Cansado, graças a Deus, a sensação talvez seja até um pouco arrogante de dever cumprido. Aí foi lá, acabou a correria da festa de Herê, agora a gente começa a pensar na festa de Exu e vamos embora. É sempre assim, uma coisa que talvez as pessoas que não são da religião não saibam, é que o calendário da gente é muito dinâmico, né? Uhum. A gente tem quase todo mês algum tipo de comemoração. Não são todas as festas que a gente faz na minha casa, mas algumas festas são principais, a gente não tem como se furtar a fazê-las. Então, eu diria que as 5 principais festas da minha casa são... Eu sempre começo o ano com um toque de caboclo, com a gira de Oxóssi, que é sempre no final do mês. Geralmente a gente encerra as atividades do terreiro por volta de meio para o final de dezembro nas águas de Oxalá. Aí a gente faz uma pausa quando é o final de janeiro. Faz uma pausa para os trabalhos de fora, né? A casa continua em função. Aí a gente começa com a festa de Oxóssi. Depois a gente tem Abrigo Lorogum, que é sempre no sábado, chamado Sábado de Aleluia, né? No final do período de Quaresma. Aí a gente tem o Lorogum, depois a festa de Herê, a festa de Exu e as águas de Oxalá. Então essas são as atividades. Só que no meio desse caminho você tem festa para Xangô, você tem festa de Iansã, tem a festa de Iemanjá, tem a saída de santo e a vida que acontece, né? Eu sou uma pessoa comum, então pessoas que têm aniversário de filho, tem o dia a dia. Mas estamos aí, um chiclete que um dinossauro mastigou e cuspiu, mas estamos firmes. E lembrando que tem o trabalho profissional também, né? O trabalho profissional, continuam os projetos paralelos, a gente faz psicografia, a gente faz os outros trabalhos da casa, tem musicoterapia, tem o trabalho de cura, tem o podcast, porque a gente se prepara o melhor possível para poder trazer um conteúdo de valor. Muito obrigado à minha social media que me ensinou essa expressão, né? Conteúdo de valor. Uhum. E vocês estão vendo que eu estou mexendo num negócio aqui, eu vou mostrar logo, é o cachorrinho do fio de conta do Eu Herê para quem eu trabalho. Eu não gosto de dizer meu Herê porque eu não comprei um Herê, né? Eu não tenho as minhas entidades, são as entidades para quem eu trabalho. E aí, em homenagem a ele, que é o Obé, eu estou hoje com o fio e aí, como eu fico mexendo com as mãos. E estamos aqui, né? Graças a Deus, o trabalho sempre se manifesta. Agora, em outubro, a gente vai ter um outro trabalho que a gente faz na casa, que é o Bazar da Pichincha. Então, uma das formas que a gente tem para não cobrar a mensalidade dos filhos de santo é fazer rateio das coisas que a gente consome.
Então, quando a gente compra vela, a gente vai e compra junto, todo mundo compra vela, a gente compra material de limpeza, a gente compra os alimentos que são consumidos e a gente também faz esse bazar da Pichincha. A gente arrecada roupas, calçados, utensílios, enfim, e a gente faz uma triagem, né? O material que está em excelente condição de uso, então, porque tem gente que não sabe doar e aí faz limpeza no guarda-roupa, pega as calcinhas desbeiçadas, camisa furada, que a gente usa para, muitas vezes, às vezes fazer limpeza, algumas coisas são descartadas, mas a gente aceita todas as doações, é feita uma triagem. Mãe Helena e Mãe Zilda fazem essa triagem, aí a gente faz o Bazar da Pechincha, aquilo que não é vendido no Bazar da Pechincha é mandado para instituições que a gente hoje tem parceria com uma creche e um asilo. Então, isso também é um trabalho que a gente faz, que também demanda tempo, a gente está todo o tempo aí buscando doações, correndo atrás das coisas. Então, eu acho engraçado, Marcos, que às vezes a pessoa liga para mim, e se você não seja essa pessoa, a pessoa liga para mim às vezes 10h30 da manhã, 11 horas da manhã e fala assim: oi, bom dia, você estava dormindo? Te atrapalhei? Quem dera. Quem dera. É igual quando a pessoa me liga, sei lá, às vezes eu tenho uma coisa que é assim, ligação à noite é uma coisa que eu não faço. Uhum. Se eu preciso falar com alguém até às 8 da noite, eu falo. Depois disso eu não falo, porque eu entendo que o telefone que toca tarde da noite é para notícia ruim. Sim, sim. E às vezes a pessoa me liga assim 10h30, 11 horas, quando eu não colocava o telefone. Porque às vezes, agora eu desligo o telefone, é a coisa mais simples do mundo, porque tem gente sem noção. Aí a pessoa ligava e falava: você estava fazendo o quê? Eu estava dormindo. Estava fazendo o quê? Estava contando as meias do guarda-roupa. Ai, meu Deus. Tem gente que é sem noção. E outra também, aí a pessoa liga pro seu telefone: quem tá falando? Você ligou para quem? Você ligou para quem? Você quer falar com quem? Exatamente. E lembrando também o pai Fernando também, que tem todo esse trabalho da casa dele, mas chega no final do ano também, tem um momento de lazer, com fraternização entre os filhos, né, pai Fernando? Tem, participei o ano passado. Nós temos agora, em outubro, a gente está fazendo uma reforma no terreiro, então esse mês a gente não vai ter atividade externa. A gente está preparando a casa para uma obrigação grande que vem aí em novembro. Uhum. E no final do ano a gente faz a nossa bagunça, faz lá o nosso pé de frango, porque a gente é gente como todo mundo. A gente gosta de festa, a gente gosta de brincar, a gente gosta de cantar, a gente, quem gosta de bagunça faz bagunça, quem não gosta participa. A gente é normal, a gente Sim. é normal. Por exemplo, eu falo muito sobre o álcool, né? Hoje, em função da minha diabetes, não existe magia para diabetes, tem que cortar o doce, tem que cortar o açúcar, tem que comer direito, tem que se cuidar e tal. Até curiosidade aqui para vocês, eu fui ao médico um tempo atrás, aí o médico olhou para mim e falou assim: olha, não queria te falar assim, mas infelizmente eu preciso te cientificar, você está com gordura no fígado. Uhum. Falei: doutor, se o senhor olhar com calma, se o senhor der uma olhadinha bem atenta, você vai perceber que não é só no fígado. E aí eu comecei esse processo de emagrecimento. Eu estou fazendo um tratamento já faz 1 ano e meio, né? Mudei muita coisa na minha alimentação. Perdi 18 quilos já. Uhum. E pretendo mais 30. O médico falou que o meu problema não é peso, é altura. Né? Por que, doutor? Quanto eu deveria medir para o meu peso? Ele falou: uns 3,5 metros, aí você estaria no peso. Então, não é peso, é altura. Perfeito. Quando eu fui, falar sobre a confraternização, eu acabei não falando o seguinte: nós todos temos o direito de ter os nossos gostos pessoais. De repente, se o cara gosta de tomar um cálice de cachaça, se ele gosta de tomar um copo de vinho, se ele gosta de tomar uma lata de cerveja, este não é o problema. O problema é a intenção, o local e a quantidade. Sim. Um cálice de cachaça, num aperitivo de almoço de domingo, lá há tempos em tempos, e obviamente quando ele não está em período de função, não vai ser um prejudicial a ele. Eu, no meu caso, quase sempre estou em função, não posso. Agora não posso por causa da diabetes, mas não tem puritanismo no processo. O problema é o cara beber todo dia ou comprar um fardo de cerveja para tomar no final de semana e achar que está tudo bem. Uhum. Isso é que é um problema. Sim, e eu participei da última lá, do ano passado, e é muito bacana, o pessoal canta, se diverte, não se fala em função, não se fala em nada, não. Só em divertimento, come e bebe e brinca, e canta, e dança, e é muito bacana. E se Deus quiser,
tá convidadíssimo, o Duda também, para ver como que é. A gente tem grandes talentos de karaokê lá em casa. É muito legal, e o pessoal se diverte mesmo, são acolhedor lá, nossa, é muito bacana mesmo, gostei muito. Mas, Fernando, vamos falar um pouquinho da festa de Herê. Uhum. Como que funciona a festa de Herê lá na casa dos senhores Herê, comportamento, é aquela bagunça toda, ou tem uma doutrina, como que eu posso dizer? Uma doutrina? Uma doutrina, eu acho que dá pra gente usar Isso. doutrina. Eu vou só fechar um pensamento do assunto anterior e já entro no Herê. Se você é mãe, pai de santo, se você é um cabeça grande, um responsável pelo seu terreiro, se atente de que de vez em quando você tenha momentos de encontrar com as pessoas do terreiro fora do terreiro. Não no sentido de estar fisicamente fora do terreiro, mas de fazer coisas que não tenham a ver com a função religiosa. Porque quando você se encontra com as pessoas só para trabalhar, só para depenar frango, só para limpar terreno, só para se lascar, você não cria conectividade emocional entre as pessoas. E é essa conexão emocional que a gente cultiva fora do trabalho que vai se refletir num processo de harmonia dentro do trabalho. Então isso é muito importante. A diversão faz parte do trabalho da mesma forma que o descanso faz parte do nosso dia. A gente precisa dormir para estar adequado para o outro dia ter um bom trabalho. Perfeito. Lá em casa, a gente tem uma questão, acho que já falamos um pouco sobre isso em algum momento anterior, muito voltada à disciplina, né? Tudo tem disciplina. Se eu preciso tomar banho de erva para me preparar para o trabalho, se eu preciso ter uma postura mental, ter uma postura emocional, ter uma postura física, de conduta, eu não posso namorar todo mundo, nem é porque minha mulher não deixa, embora ela não deixe, mas é porque não é adequado e saudável. A gente tem que ter uma postura sexual, a gente tem que ter uma postura no dia a dia. O sacerdote, ele não pode, por exemplo, ficar levantando, na minha concepção, bandeiras políticas, porque as bandeiras políticas causam segregação. Então, eu tenho as minhas opiniões políticas, mas elas não podem estar imbuídas no meu sacerdócio, porque senão eu vou tirar das pessoas a possibilidade de estarem juntas sobre o mesmo guarda-chuva. E aí a gente vai falar em Ubuntu, que é a união de todos, né? Eu tenho que ter a disciplina, por exemplo, sobre comida, a G1. Então, na maioria das casas, e por uma questão de tradição, porque o rito do candomblé ele emula uma corte real, em que o sacerdote é a figura do rei, eu tenho uma visão diferente sobre isso. Eu entendo que quanto maior a postura do sacerdote, quanto mais alto, quanto mais velho, quanto mais instruído, mais humilde deve ser essa pessoa, deve ser essa instrução. Então, se eu peço, isso é uma das leis que a gente tem 4 diretrizes, né? Podemos falar sobre essas diretrizes um dia, que é bem interessante. Uma delas é, só peço o que eu sei. Então, eu não posso falar para o meu filho de santo, vai, lave o banheiro, se eu não sei lavar um banheiro, se eu nunca lavei aquele banheiro. Nós vamos lavar aquele banheiro junto. Nós vamos trabalhar juntos. Porque todos nós vamos trabalhar e o trabalho é para o sagrado. Não existem trabalhos humilhantes para o sagrado. Limpar um banheiro, tirar a sacolinha de papel de cocô, é tão importante quanto colocar flor no altar. Porque as duas têm uma função de limpeza, as duas têm uma função de manutenção do ambiente. E se nós temos que ter essa postura, por que as entidades não terão? Então, quando a gente for falar de Exu mais para frente, eu vou falar minha opinião sobre palavrão na gira de Exu. Por que a criança atravessa o véu da morte para estar em terra? E quando ela chega em terra, ela será malcriada, ela será não orientada, vai se jogar no chão, vai pegar aquele bolo que foi confeccionado com carinho, através da doação de pessoas que muitas vezes deixam de comprar um segundo pé de frango para comer dentro de casa para poder fazer aquela doação, e aquele alimento vai ser desperdiçado, vai ser jogado fora. Então isso eu não aceito, eu não permito. Como sacerdote, a minha função é ser o responsável pela disciplina dos médiuns e dos espíritos. Então a criança, quando chega em casa, ela vai ser orientada. Isso é feito desde o trabalho de base no desenvolvimento mediúnico até o procedimento final na sua iniciação. Porque o herê de candomblé é diferente do herê de umbanda, né? Embora ambos sejam
catiços têm uma diferença básica, mas no meu processo, isso eu já trago desde a Umbanda, desde quando eu tocava Umbanda, tive casa de Umbanda por 15 anos, como todos acho que já sabem. Ele vai chegar na disciplina. Então ele vai ter acesso ao brinquedo dele, ele não vai ficar brigando pelo brinquedo do outro. Ele é como meu filho. Eu não deixo meu filho ficar forgando, porque eu quero que ele seja um bom ser humano. Sim. Eu não quero que aquele herê... Lembra que uma vez eu falei que uma das coisas que define uma pessoa que é de fato do santo não é o que ela usa como fio de conta ou indumentária, ou o quanto ela fala de uma outra língua, ou como ela se apresenta externamente. É que ela deixa o ambiente em que ela está melhor do que ele estava quando ela chegou. Sim. E quando ela sai, ela deixa um rastro de perfume na forma de boas ações. Então, o herê que vem para minha casa, ele tem que sair de casa satisfeito, ele tem que sair de casa acolhido, mas também educado, porque também para isso ele está conosco. Há uma troca energética, o espírito também aprende conosco, porque às vezes, na distância da sua condição etérea, ele já não lembra de certas coisas que são importantes no nosso cotidiano material e que podem ser transportadas para a espiritualidade, como, por exemplo, a consciência de limites. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Né? Eu não posso, nem aqui, nem desencarnado, fazer tudo o que eu quero. Se eu pudesse fazer tudo o que eu quero, sabe onde eu estaria agora, Duda? Na prisão? Na cadeia, certamente. Então a gente não pode. A gente precisa de limites. Sim. Então o herê ele vai receber o que ele gosta. Agora, você tem herês que comem coisas diferentes. Você tem um herê, por exemplo, na minha casa tem um doce que é muito popular, que a gente chama de teta de nega. Então, o nome do doce é esse, eu aprendi assim, não aprendi como glândula mamária de uma mulher afro-brasileira. Então, se for outro nome, vocês me perdoem. Que é um doce que tem um tipo de um marshmallow dentro lá, e aí tem uma cobertura de chocolate. Só que eu tenho outro herê que gosta, por exemplo, de bicho de pé, que é o brigadeiro de morango, né? Tem até uma coisa curiosa, engraçada, porque tem um herê em casa chamado Odé, que ele gosta muito de brigadeiro. E ele chama brigadeiro de pretinho. Ele gosta de comer pretinho com água de bolinha. Só que o Obé, que é o herê para quem eu trabalho, a mãe material dele chamava ele de meu pretinho. Então eu falo, não vai comer pretinho, você vai comer brigadeiro. Porque se vai comer pretinho, você vai querer morder o meu pé. E ele também não gosta de bicho de pé, porque na região onde ele morava tinha gente que tinha bicho de pé. Ele jamais colocaria um bicho de pé na boca. Então ele chama de brigadeiro de morango. E tem um outro herê que gosta de fruta. E tem alguns herês que gostam de salgado, e tá tudo certo, todos eles vão ser acolhidos, as pessoas são acolhidas, como você viu lá, a gente faz o melhor, é tudo muito simples, mas é tudo feito com muito carinho. Então, é importante que haja uma disciplina. Na hora que o herê chega, ele vai ser recebido, fez bagunça fora do aceitável, que é desrespeitar o outro, desrespeitar o consulente, enfim, ele vai ser orientado e numa segunda vez ele sobe, não tem conversa. E o filho de santo que está lá incorporado dentro da gira, ele tem que estar preparado, ele tem que ter autorização. Não tem essa na minha casa que o cara fica 2 meses fora e ele some porque eu estou com problema, porque o Saturno retrógrado e qualquer coisa assim. E aí ele vem todo bonitão para a festa. Na minha casa eu não permito. Ele não coloca branco ou não entra na gira. O cara tem que ter uma disciplina, porque eu tô lá. Sim. Eu também tenho Saturno retrógrado. Eu sou pisciano, eu sou altamente ligado não só à astrologia, mas a um monte de coisa que poderia me dar ruim, tipo cansaço, tipo a vida real, tipo um monte de coisa que acontece e eu tô lá. Então por que ele não pode estar? Então essa disciplina, ela é vertical, ela é horizontalizada, capilarizada para todos os filhos e sacerdotes da casa, mas ela também é verticalizada. O espírito que chega, ele não vai poder chegar de qualquer jeito. Por exemplo, o plano de voo, do qual eu já falei para vocês. Né? Eu detesto orixá que chega sem plano de voo. Que obviamente, tem alguns catiços, principalmente. Eu vou citar, por exemplo, aqui, 3 entidades que têm uma característica muito forte. Que, por exemplo, caboclo 7 flechas. Quem recebe o caboclo 7 flechas, normalmente sente um impacto vibracional muito grande. Então, às vezes, de fato, a pessoa tem uma tontura, a pessoa tem ali um momento de envolvimento antes da incorporação. O Exu Tiriri também é um Exu que costuma modificar o rosto da sua consulente, do seu médium, seja homem ou mulher, ele tem uma característica feia. Ele é feio, né? Ele é meio ruim de lata. Exu Tiriri,
todo carinho, salve Exu Tiriri, mas ele é ruim de lata e ele sabe. Você pega uma imagem, abre na internet, procura Exu Tiriri, inclusive porque a história da linha começa com um cara que teve um problema e tal. Tem até uma piadinha que fala que Corcunda de Notre Dame, quando desencarnou em Notre Dame, foi para a linha de Exu Tiriri, porque é uma linha específica da qual eu não posso me aprofundar muito, mas um dia a gente pode falar alguma coisa. E você tem algumas linhas de caveira, né? Tanto de Exu quanto de Lebara. E aí tudo bem. Agora, quando o espírito vem sem disciplina, tipo... Podemos começar com a polêmica do dia? Então vamos lá. Eu vou continuar batendo nisso, e não é porque eu sou gordo e não é porque eu não acho que o corpo humano é bonito. Lebara vem e coloca um corpete, um corcelê, no caso da Lebara tá numa mulher, e pum, junta aquele peitão bonito, aquele negócio. Porque peito é comovente, eu reconheço. Só que o ambiente sagrado não é para isso. Não tem necessidade. Às vezes você vai numa casa de santo, festa de herê, eu já vi acontecer, médium tá de shortinho e de topzinho. Só que assim, um shortinho numa criança, na minha opinião, já não é muito legal. E numa mulher, com seus 30 anos e todas as suas curvas, é impensável. Aquela criança vai ficar à vontade como? As pessoas que estão olhando, principalmente os homens, nem todos eles estão com o coração puro. Nem todos eles vão ver uma criança ali. Sim. Então você precisa de postura. Para roupa. Não gosto de mulher incorporando herê de calça legging. Aliás, eu odeio calça legging em casa de santo. Para você colocar uma calça legging, você tem que estar com um camisu que cubra o seu corpo. E não tem conversa. Calça branca, ela é bonita até no varal. Você vê tudo. Há que saber se compor, né? A pessoa tem que saber se compor. Então, a disciplina, ela vai nesse sentido. Agora, fora isso, é brincadeira, é doce, as crianças se divertem bastante. Eu caí numa bobagem gigantesca na minha vida, que é o seguinte: existe uma coisa chamada padronagem. Ao contrário das crianças físicas, e isso eu faço com todas as entidades, tá? Eu não acho que eu posso acostumar você. A gente se conhece. E eu cumprimento você sempre com um beijo no rosto. E eu sou respeitoso e carinhoso com você. E amanhã, sem avisar você, ou sem motivo aparente, eu paro de usar desses símbolos de respeito e carinho com você. Você tem todo o direito de falar: o que está acontecendo com o pai Fernando, que antigamente era assim e agora está diferente. Quando eu vou na casa da minha mãe, hoje eu vou muito, porque eu moro com ela, estou passando uma chuva lá, posso falar sobre isso também um dia se vocês tiverem curiosidade, das voltas que a vida dá na vida do sacerdote. Então eu tinha uma casa, doei essa casa para o terreiro, estou lá na minha mãe. Mas digamos que eu estou construindo a minha nova casa, entrei na casa da minha mãe. Minha mãe me deu uma liberdade e um tipo de acesso às coisas. E amanhã ela não me dá mais. Eu vou estranhar. Então, quando você coloca um padrão numa festa de entidade, quando você coloca um padrão numa festa de entidade, você tem que manter. Sim. O Lucas gosta muito de piscina de bolinha. Por quê? Quando o Lucas nasceu, a gente estava no meio da pandemia. Então, o que a mãe dele fez? Comprou um saco de bolinha, daquelas de plástico, de piscina de bolinha, enchia o berço dele e brincava com ele ali. E aí e se a gente colocasse uma piscina de bolinha na festa de herê? Seria legal. Pronto, agora tem piscina de bolinha na minha festa de herê e tem que ter todos os anos, porque você colocou um padrão. Sim. Por isso que eu sempre falo com as minhas filhas de santo que cuidam da casa, especialmente as da decoração, para tomarem cuidado com o padrão. A gente colocou agora cortina de orixá. Então, tinha lá de Obaloaê, agora tem a de Ibeje, agora a gente vai ter que colocar para todo mundo, porque o que é para um tem que ser para todos. Sim. E aí, nesse processo, eu acho que é tudo muito do coração. Se amanhã, por algum motivo, os meus filhos todos saírem do terreiro e eu não puder mais fazer uma festa de herê, eu certamente, com o que eu tiver de melhor, vou fazer um bolo de fubá, vou comprar uma garrafa de guaraná, vou rezar no meu altar e vou oferecer para eles. E se tiver a oportunidade de oferecer esse guaraná, esse bolo para algumas crianças, eu vou fazê-lo. Porque tudo tem a ver com o coração. Mas tendo condição e possibilidade, a festa é aquilo que você viu lá e, se Deus quiser, ano que vem,
a gente vai para cima de fazer 1.000 saquinhos e todo ano a gente tenta colocar mais 200 e é isso. Perfeito. Muito, muito bacana. E as doações foram bastante, Fernando? Graças a Deus a gente conseguiu uma mobilização muito boa, né, de doce, de arrecadação de Zimbo. Pix, aliás, quero aproveitar para agradecer a cada uma das pessoas que possibilitou que essa festa acontecesse com todo o brilho, com todo o carinho que ela teve. E vamos em frente. Eu acho que quando você se mobiliza por uma causa justa, né, é muito adequado. Tem sacerdotes que às vezes escorregam nisso, porque tem uma conta de luz que está atrasando, tem pneu de carro para trocar, tem alguma coisa para fazer, e utilizam para o que não pode ser utilizado. No nosso caso, graças a Deus, a gente tem um processo bastante transparente, auditável, e estamos lá com bastante... Eu acho que uma das coisas que a gente tem que dar mais valor na vida é o nosso... A gente fala a nossa palavra, né? Nosso fio de barba, a nossa credibilidade. Mesmo que você não tenha uma barba grande, né? Sendo mulher e tal. O valor simbológico é o mesmo, é a palavra. É você ter a transparência de você fazer as coisas. Porque, de repente, eu já fiz isso algumas vezes e não tenho a menor vergonha. Chegar para o Egbé e falar, Egbé, tô sem tênis. E eu falo mesmo, tô sem tênis. E não tô com condição de comprar, preciso de um par de tênis. E aí, o Egbé pode me dar um tênis, isso não é um problema. O problema é eu pegar uma doação que veio que eu não estava esperando para a festa de Herê e comprar um tênis sem ninguém ficar sabendo com a doação, porque foi dado para a festa de Herê e vai ser gasto com a festa de Herê. Tem até uma piadinha agora interna no terreiro, porque eu falei que eu queria um Crocs do Relâmpago Marquinho, número 42, com as lanterninhas e tal. E uma coisa é eu comprar o meu Crocs do Relâmpago Marquinho, porque eu acho legal, e outra coisa é eu fazer isso com dinheiro de doação. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não pode se misturar nunca. Eu posso receber doações, mas eu não posso cobrar pelo meu trabalho. Então acho que a grande centelha divina do nosso processo, e de alguma forma eu entendo que o Orixá está satisfeito com o que está sendo feito, é o fato de você fazer as coisas de coração, né? Você fazer com carinho. A gente, de repente, não faz um bolo de 6 andares com cobertura de pistache e recheio de geleia de abricó, mas a gente faz um bolo simples e distribui para todo mundo e todo mundo come, e graças a Deus, isso é importante. As doações diminuídas, porque as empresas, tem empresas que doavam, né? Acho que verdade. agora tem bastante terreiro, fica meio, não sei se fica complicado para as empresas. Então, Marcos, eu acho que a gente tem 2 processos. Primeiro que, depois da pandemia, muita gente sentiu o impacto, né? Muita gente que tinha ali uma estabilidade, isso mudou bastante. E a quantidade de terreiro também. Eu lembro que na casa da minha mãe de santo, eu vou contar a história para vocês sobre doação. Na casa da minha mãe de santo chegava Kombi de doação. Chegava muita coisa, né? E eu estou falando agora da minha mãe de santo, Dona Elza, mãe de santo de Umbanda. E uma certa ocasião eu estava lá e eu não tinha condição de pagar mensalidade. Então minha mãe permitia que eu, ao invés de pagar mensalidade, ajudasse no terreiro, fizesse uma limpeza, uma pequena manutenção, alguma coisa ali. E aí nesse dia eu fui para lá e era um dia da semana à tarde. Eu trabalhava de garçom nessa época, no final de semana à noite. E chegou a Kombi de doação. Aí a mãe falou assim, você descarrega a Kombi para a mãe. Eu vou servir um café para o rapaz que trouxe as doações. Quando acabar, a gente desce, separa os doces. E aí a mãe deixa você comer alguma coisa. Porque, não sei se você reparou, porque eu sou esbeltíssimo, eu adoro doce. Eu amo doce, sou uma formiga. E eu não sei se você conhece Dantop, que é um tipo de teta de nega gourmet, é um negócio maravilhoso. Aquilo ali, nossa, eu gostava de colocar aquilo na geladeira, aquilo geladinho faz creque na boca, maravilhoso. Aliás, se a Dantop estiver vendo esse material, quiser nos patrocinar a festa de Herê do ano que vem, a gente aceita doações. E aí, a gente tinha uma situação em que tem um nível da rua, descia um segundo nível para o salão, e aí tinha uma escada para você descer para o salão onde ocorriam os trabalhos.
E aí eu descarreguei a Kombi, fui levando as coisas lá para baixo, tal. E eu tirei as coisas da Kombi para o primeiro salão, para poder liberar o rapaz, e fui colocando as coisas do segundo salão para o terreiro. A caixa que recebemos de Dantop, naquela época, vieram 8 caixas de Dantop. Então eram 24 caixinhas com 12 Dantops em cada caixinha. Guarde esse número. E coloquei tudo lá, novão. Eu falei comigo mesmo, eu acho que se eu comer um Dantop, não vai ter problema. Tem tanto Dantop aqui, a mãe tá demorando tanto, né? Aí fui lá, abri uma caixa, peguei uma caixinha, abri a caixinha de Dantop, bem escondidinho, bem arte mesmo. Peguei o Dantop, peguei com 3 dedinhos assim, ó. A hora que eu peguei, que eu fiz assim que eu ia comer, a minha mãe de santo aparece na ponta da escada. E a mãe falou assim, ô meu filho, por que que você fez isso? Sua mãe ia dar pra você. E eu lembro até aí. Quando eu acordei, eu tava com uma dor imensa na barriga. E eu tive uma dor de barriga violentíssima, que eu nem consegui voltar pra casa nesse dia, dormir no terreiro, no banheiro do terreiro. Caramba. Porque o meu herê comeu uma caixa inteira de Dantop, com 24 caixinhas com 12 Dantops cada uma. E aí foi a primeira coisa que eu aprendi, uma primeira lição importante, né? Você não mexe naquilo que não é seu. Você não mexe no que é da entidade. Tem muito, mas é da entidade, não é seu. E aí, a partir daquele momento, é uma coisa que eu faço dentro da minha casa, Marcos, que eu percebi uma coisa. Os herês, eles vinham para o terreiro, para a festa de herê, e eles estavam muito agitados. Eles estavam muito ansiosos, eles estavam com fome de doce, com fome de brincadeira, porque você não faz, ao longo do ano, tantas giras assim de herê. Na minha casa, pelo menos, a gente não tem esse padrão. Então, a gente... Vamos fazer uma dissensão rapidamente aqui. Na Umbanda, o catiço herê é uma linha de trabalho, né? Linha de Iori. Eles vêm, fazem o seu trabalho nas festas, eventualmente tem uma gira ou outra que você faz uma gira de herê fora do calendário de festa. No candomblé, você tem algumas casas que utilizam o herê para fazer trabalhos dentro da casa, coisa que eu não faço. Tipo assim, minha filha de santo não quer lavar a louça que eu mandei ela, então eu viro ela no herê para o herê lavar a louça. Eu não deixo. Isso é uma prática relativamente comum em casas de candomblé antigas, né? Sim, sim. Eu não faço isso. Eu faço a pessoa lavar o prato porque o prato é para ela, a evolução espiritual dela, não é do herê. Mas onde que a gente usa muito o trabalho do herê? Na incorporação de orixá. Porque o orixá, quando ele vem paramentado, então tem a roupa do médium e tem a roupa do orixá. Aí tem uma faixa no peito chamada de atracã, que tem um segredo de santo ali, que sem aquela faixa do peito, o orixá não vai embora. Aquela faixa do peito, ela tem um significado e uma necessidade muito importante na incorporação, ela dá força. E aí você tem a paramenta, né? Tem capacete, tem braceletes. E às vezes, quando acaba a incorporação, e você... Deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Você vai recolher a pessoa para poder subir esse orixá, que normalmente você faz isso num ambiente mais discreto do terreiro, num ambiente mais íntimo do terreiro. Você coloca esse orixá para subir e o médium ele fica ali naquele impacto energético, porque o orixá já não está completamente acoplado, porque o orixá tem mais o que fazer do que esperar você tirar a roupa. E o médium não voltou e você fica naquele meio que sofrimento ali, as coitadas da Zequed, tudo correndo para tirar a faixa e tudo mais. Então o que a gente faz? A gente vira o santo no herê. E o herê é que é desparamentado. Então a gente usa muito desse artifício. Só que é trabalho, né? Você até dá um doce pro herê ali na hora, mas é um trabalho, não é uma festa. Então você não costuma colocar herê tanto assim em terra. Então o que eu faço? Quando a gente recebe as doações, uma semana antes da festa de herê, eu faço um rito no terreiro para montar os saquinhos. Aí a gente monta os saquinhos, separa os doces que vão ficar na mesa, fazendo a decoração da mesa. E no final eu coloco os herês em terra para rezar os doces. E naquele momento eu já ofereço para eles um bolo, já ofereço um refrigerante, já deixo eles ali. Tem alguns que gostam de salgado. E uma curiosidade também, que não sei se todo mundo sabe, mas eu ofereço junto na minha festa de herê, do mesmo jeito que quando eu faço rito para orixá, eu oferendo a Exu, eu oferendo
os mesmos doces que eu oferendo para Erê, eu oferendo a Exu-Mirim. Porque às vezes as pessoas esquecem, né, de colocar. Tem o orixá que gosta de comida específica, tem Erê que gosta de comida específica e Exu-Mirim também gosta de comida específica. Então eu faço também a comidinha que eles gostam. Tem alguns erês africanos que gostam de comida africana. Então tem erê que gosta de acarajé, que gosta de acaçá. Tem um erê que gosta, por exemplo, de acaçá feito com leite de coco e adoçado com mel. Então você tem muitas variações, mas a ideia básica é você agradar o erê para que no dia da festa ele esteja mais calmo. Perfeito. E essa é a toada que a gente tem. Com o erê é sempre uma quantidade de cuidado maior, né? Na minha casa, erê não corre para o mato, não pula na piscina, não foge para a rua. A gente deixa as coisas bem delimitadas. Você tem pontos de proteção que você faz, às vezes você pode colocar Estou pensando aqui no nosso telespectador que nunca foi numa casa de candomblé, mas normalmente toda casa de candomblé, mesmo aquela que não tenha Ogum na frente, por exemplo, uma casa de Xangô, uma casa de Nanã, uma casa de qualquer outro orixá que não seja Ogum, ela terá um assentamento de proteção de Ogum no templo, que é um assentamento de Ogum Megê. E você faz um negócio lá no assentamento que o erê não passa dali. Então você não tem a preocupação de erê fugir para a rua, porque dali daquele assentamento de Ogum Megê o erê não vai embora. Antigamente se colocava um Ogum em terra, junto com as festas de erê no candomblé da Bahia, era muito comum isso. E tem casas que colocam entidades junto, mas sempre tem um adulto responsável. Lá atrás, colocaram, quando eu comecei lá atrás, colocava sempre preto velho. Preto velho. Às vezes é um caboclo, vai depender muito da casa, vai depender muito do tipo dos erês. Isso. Quando tem um erê muito apimentado, você já coloca um caboclo que tem mais agilidade para correr atrás do que um preto velho. Exatamente. O preto velho, às vezes... Que a gente fala de preto velho é tudo bonzinho, mas você coloca uma avó para cuidar de uma gira de preto velho, ela tem um pulso firme, né? Sim, sim. Então, mas sempre é comum e é de bom tom que haja uma entidade que não seja um erê incorporada. Por quê? A gira de erê, ela tem a capacidade de... Uma criança, ela toca ponto da sua consciência que às vezes você não toca no dia a dia. E por conta disso, você acaba tendo a oportunidade de acessar lugares dentro de você, e isso pode gerar consequências espirituais, incorporações, pode gerar uma série de fatores energéticos. Então é interessante que você tenha um espírito adulto ali também para cuidar daquelas crianças. Perfeito, perfeito. Essa é a doutrina da casa do Pai Fernando, e eu acho que é bem válido as pessoas que estão nos ouvindo aí, os filhos de santo que estão nos ouvindo aí, né, de outras casas também, ter conhecimento, que eu acho que o conhecimento é tudo, né? O conhecimento é muito bom. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto, agora claro. Nós vamos lá por começar a nossa série falando agora, nesse momento, vamos começar a falar da sequência aos orixás. E o primeiro orixá que nós vamos falar é de Exu, mas, Pai Fernando, eu queria que o senhor falasse a diferença do Exu Catiço para o Exu Orixá. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer é tomar licença e tirar aqui o meu fio de conta de erê, porque erê e Exu não se misturam. São energias muito distintas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a religião tradicional africana, ela não tem, no seu contexto geral, o culto de catiço, o culto do ancestral em terra. O culto do ancestral em terra, ele vai aparecer no culto de Baba Egum, que é um ancestral, geralmente o sacerdote daquela casa, mesmo onde ele é cultuado, que ele tem uma materialização, ele tem uma incorporação num corpo que não é feito de carne, e aí você pode dar um Google aí, procurar sobre os Zangbetos, ou sobre o culto de Baba Egum. Tem uma casa, acho que tem uma, pelo menos, grande, eu não sei como que é o culto de Baba Egum pelo Brasil
todo, mas eu sei que tem uma ainda na Bahia que faz esse culto. Então a gente está falando aqui de orixá. Ele vai receber alguns nomes. Ele vai ser chamado de Exu, pode ser chamado de Bará, que vem de Elegbará, que é o que é belo. Na Angola ele é chamado de Pamungila, da onde vem a expressão pombagira. E ele é o primeiro dos 3 irmãos. Ele é o irmão mais jovem de 3 irmãos. Ele é irmão de Oxóssi e de Ogum. Exu é o orixá responsável pela nossa vitalidade. Ele é dono do nosso sangue e é por isso que ele usa a cor vermelha na sua roupa. Ele também é chamado de o dono do mistério. Exu mata amanhã um pássaro com uma pedra que ele jogou ontem, ou mata ontem um pássaro com uma pedra que ele jogou amanhã. Por isso ele então é o dono do mistério, ele é dono do que é oculto. Daí que ele se representa com a noite, motivo pelo qual se usa preto na roupa de Exu. Então preto e vermelho são as cores de Exu. E só um detalhe, Pai Fernando. Pois não. A palavra Exu quer dizer? Guardião ou mensageiro. É o que fala pelos deuses. Então havia uma árvore sagrada chamada Iroko. E aí a gente vai ter que falar da criação do mundo e contando um Itã de Exu. Exu, ele é cumprimentado antes de todos. Ele é o primeiro orixá a ser saudado. Porque ele é o dono dos caminhos que se cruzam. É ele que determina para onde você vai. Saber para onde você vai pertence a algum. Se manter no caminho pertence a algum. Mas a decisão de para onde você vai, aonde chega a estrada que você está trilhando, isso é Exu. E aí Oxalá foi chamado na sala de reuniões lá no templo de Olodumare, Zambi Pongo, né, Deus. E aí ele falou, Oxalá, você é o filho mais velho, você é o filho mais sábio. Está aqui o saco da criação, dentro tem uma terra sagrada. Você vai descer lá no plano material e você vai criar o planeta Terra, você vai criar as coisas. E de dentro do saco da criação você vai tirando a terra, você vai formando lá o que você achar que deve. E você povoa esse lugar. Depois eu tenho outras tarefas para você. Oxalá se veste todo de branco. E Oxalá não tolera a sujeira de maneira alguma. E Oxalá estava caminhando, muito concentrado na sua missão, andando a passos lentos, porque Oxalá é velho. E sempre que eu falar Oxalá, eu estou falando de Oxalufã. Quando eu falar de Oxoguian, que é a Jagunã, eu vou usar a Jagunã, que não vai entrar nesse contexto desse Itã. E aí Oxalá estava lá andando e Exu estava na encruzilhada. E ele saudou Oxalá. Salve Oxalá. Exu, agora eu não posso falar com você que eu tenho muita coisa para fazer. Aí Exu foi lá e preparou uma armadilha. Exu foi lá e preparou uma armadilha para Oxalá. E ele preparou uma armadilha para Oxalá cair numa poça de lama. E aí Oxalá caiu de cara nessa poça de lama. Danou-se inteiro de barro dos pés à cabeça. Teve que voltar todo o caminho, foi para a casa dele, tomou banho, se purificou, pegou uma segunda vestimenta toda branca, tudo limpinho, limpou, opa, chorou, foi embora. Foi cumprimentado novamente por Exu e falou, Oxalá, responde para Exu, se antes eu já não estava com paciência para falar com você, agora então, você não fala comigo, tipo o irmão mais velho falando com o caçula, eu tenho um monte de coisa para fazer, você quer me entregar um papelzinho que você escreveu, porque agora você aprendeu a escrever cachorro? Sabe, eu tenho muito mais o que fazer. Aí Exu vai lá e prepara para ele uma segunda armadilha, dessa vez de dendê. E ele se arrebenta todo no óleo de dendê. Imagina Oxalá vindo para casa parecendo um charuto de pimenta com óleo de dendê escorrendo da barba. Já cansado e preocupado, porque ele tinha que cumprir uma determinação do seu pai, Oxalá volta e dessa vez Exu fala, Oxalá, estou vendo que você está estressado, você está cansado. Senta aqui comigo, vamos tomar um vinho de palma. Vamos tomar um negocinho para dar uma refrescada, tá sol. Oxalá fala, tá bom, vamos, estou precisando. Hoje eu acho que vou ter que tomar uma. E Oxalá começa a beber desse vinho de palma com Exu. E Exu
vai embebedando Oxalá e Oxalá fica bebaça. O irmão de Oxalá, porque dentro da família dos orixás que vestem branco, a família Axó-Fum-Fum, há vários orixás. Tem um orixá que a gente não costuma cultuar, e eu nunca vi ninguém iniciado desse orixá também, chama-se Odudua. Odudua pega o saco da criação, desce para a terra através da árvore sagrada, que é o Irocô, e ele desce, então, do Orum, o céu, para o Aiê. E ele compõe o Aiê, e ele faz todas as coisas. Ele faz terras, campos, ele faz matas, ele faz tudo. Ele só não faz os animais e, portanto, os homens. Quando Oxalá acorda do porre, ele volta até o Olodumare e ele pede perdão porque ele não conseguiu cumprir a missão e o seu irmão Odudua é que acabou fazendo a criação. O Olodumare diz: você vai receber a tarefa mais difícil de todas, que é criar o homem. E aí Oxalá vem para a Terra e vem tentar criar o homem, e essa é uma outra história. Quem guarda essa passagem entre o Orum e o Aiê é Exu. Então você cultua Exu, você dá caminho a Exu, você pede a Exu caminho, você pede a bênção de Exu, para que ele destrave o caminho entre o mundo do sagrado e o mundo do profano, entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, entre o mundo dos homens e o mundo dos orixás. Então você começa saudando o Exu. No Brasil ele vai ser chamado de Exu, Legbá, Eleguá e eventualmente de Pamungila nas nações, nas famílias do Angola. Fora do Brasil, na santeria cubana, por exemplo, ele recebe o nome de Papa Legba. Não confundir com o personagem que faz mic. É Papa Legba, que vem de Legba, Elegba, Elegbará, Bará Exu. Por isso que a gente usa no candomblé a distinção. Quando você está falando de Bará ou de Exu Orixá, você diz Bará Exu. Quando você fala de Catiço, você fala de Exu. Exu Orixá é o ser, a face de Deus, que é a dinâmica do mundo material. É aquilo que ocorre no seu dia a dia. É a sua ereção. É o período fértil da mulher. É o sangue correndo no seu corpo. É o coração batendo. É aquilo que movimenta você aqui. É a tua ligação com o material. Por isso que tudo que está ligado a Exu é tão sedutor, é tão envolvente, é tão bonito, é tão atraente, porque está mais ligado às nossas interações cotidianas. É muito mais fácil eu me apaixonar por aquilo que eu estou vendo, sentindo, cheirando, tocando, do que por aquilo que eu tenho que imaginar, do que aquilo que eu preciso me elevar para sentir, como, por exemplo, imaginar a explosão de uma supernova, como o piscar dos olhos de Oxalá. Toda vez que Oxalá pisca, uma supernova explode. Toda vez que Zambia Pongo respira, o universo se contrai. Quando ele expira, o universo se expande. Cada vez que ele se expande, pedaços dele saem de dentro dele, e são esses pedaços que são os orixás. E os orixás vão fazer toda essa cosmogonia de criação dos universos. Então, Exu, ele está muito no nosso dia a dia, ele está muito presente, né? Exu, ele... se Oxum é o dinheiro, Exu é o movimento do dinheiro. O dinheiro não teria nenhum significado se ele não passasse pela minha mão. Né? Então, Exu, Orixá, tem todas essas características. O seu dia de culto é a segunda-feira, suas cores são preto e vermelho, e uma das comidas que Exu mais gosta é a comida de caça servida com pimenta. Caças, quando eu estou falando, não é só o galo que a gente oferece no Brasil, né? Em África ele come outras coisas. E Exu Catiço não. Exu Catiço é uma outra história completamente diferente. O Exu Catiço nada mais é do que um grupamento militar e espiritual. Muito se engana quem pensa que Lebara é prostituta, dona de cabaré, que todo Exu foi malandro, que aliás é outra polêmica que eu tenho aqui para dizer, que linha de malandro é uma linha de Exu. A linha de malandro, ela não é desassociada da linha de Exu, tá? E são grupamentos militares. Por isso que você tem, por exemplo,
Numa casa, eu posso receber Exu Caveira, você recebe Exu Caveira, a Duda recebe Exu Caveira. Eles não são a mesma entidade. Eles são de um grande grupamento chamado Caveira. Da mesma forma que dentro da Polícia Militar, você pode ter o soldado Jorge, o major Ari, a coronel Ana, e todos eles são policiais militares, mas cada um deles tem uma função e cada um deles tem uma personalidade, porque cada um deles é uma pessoa. Então, acho que essa distinção inicial ela já é bastante esclarecedora. Qual que é a saudação de Exu, Orixá? Quando você fala em Iorubá, Laroye Exu. Quando você fala em Banto, Kiwa Unganagila. E há uma reza que você faz junto, que é Gira na gira Kobashire Metara, Laroye Exu. Come o que tu come, pede o que tu pede, a hora é essa. Exu é o agora, presente em todos nós o tempo todo. Perfeito. E, pai Fernando, e uma polêmica que tem, que algum Choroquê é metade Ogum e metade Exu? Muito bem. O que acontece? Muitas pessoas no Brasil não entendem a origem das chamadas diginas, né? Uhum. Em África são orixás completamente diferentes. São faces diferentes. Ogum Choroquê, ele é cultuado como um orixá metá-metá, mas ele de fato não é metá-metá. Ogum Choroquê é simplesmente a face de Ogum que anda com Exu. É o Ogum que anda com Exu, é o Ogum que come com Exu. É Ogum como o irmão mais velho cuidando de Exu, da mesma forma que Ogum também passa as tecnologias de caça para Oxóssi. O que acontece é que no Brasil havia, e talvez ainda haja em muitas casas, um certo preconceito para com filhos de Exu. Porque tem também uma mística. Quando a gente estuda em teologia de candomblé, a gente vai ouvir coisas como, por exemplo, eu sou assim, eu falo mesmo, eu sou grossa, porque eu sou filha de Iansã, então eu não levo desaforo para casa, eu baixo o barraco mesmo. E a pessoa não entende que o arquétipo de orixá, o desafio de orixá, não determina quem ela é. Ela é basicamente grossa mesmo. Nem todo filho de Ogum é beberrão. Uhum. Nem todo filho de Ogum é mulherengo. Nem todo filho de Ogum é grosso. Não, todo filho de Ogum é grosso. Mas enfim, isso é outra história. O fato é que quando você tem um processo de influência do orixá na tua vida, você tem que selecionar o que você vai dar mais força. É muito mais difícil para mim evitar os palavrões que eu falo do que falá-los. Uhum. Então, quando eu não falo meus palavrões, eu estou sendo impulsionado para um lado melhor meu. Eu estou aprendendo a usar um vocabulário mais rico. Eu estou aprendendo a acessar o léxico português de uma maneira mais adequada. E na espiritualidade eu não posso ficar falando palavrão. Sim. Então, não é porque eu sou filho de Ogum que eu preciso necessariamente ser boca suja. E as pessoas têm uma coisa com Exu, de que Exu é o mal, de que Exu, por conta da sua ligação com a sexualidade, quase falei outra palavra de novo. Bagunça. E aí não se iniciava as pessoas para Exu. Porque Exu tem uma questão aí, né? Exu, ele é o orixá que está mais ligado à matéria. Uhum. Então, se você faz qualquer coisa errada para Exu, especialmente Bará Exu, ou seja, Exu Orixá, a resposta é muito imediata sobre a sua vida material, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida sexual. É imediato. Então, as pessoas tinham medo e um certo preconceito. Podemos falar do preconceito já, mas as pessoas eram iniciadas de Choroquê, sendo filhas de Exu. E Exu é amor, Exu tem uma outra questão. Aliás, uma coisa que não se fala muito no Brasil, eu acompanhava esses dias e eu lamento profundamente por não ter registrado o nome da estudiosa. É uma pesquisadora que fez um trabalho maravilhoso de pesquisa sociológica sobre Exu. E ela descobriu que quando o português chegou na África e ele viu aquele culto que tem, para quem não sabe, o símbolo de Exu é o ogó. O ogó é um priapo, ou seja, um pênis. E ele via, é muito comum você ver a imagem de Exu
africana, porque antigamente não existia imagem de ferro, era difícil fazer imagem de ferro, era custoso, então se fazia em madeira. E depois que vieram as imagens de gesso, as imagens de resina e tudo mais. Hoje, quando você fala em Exu, pensa-se em orixá, Exu, apenas no masculino. Mas em África ele tem uma dualidade. Tem o masculino e o feminino. O chamado Exu mulher. Daí que o catiço tem o Exu catiço e a lebara catiço, né? Alguns Exus de orixá são mulheres. São Exus mulheres. Então você tem um processo de desenvolvimento pessoal, de visão de Exu, que é muito segregado. Era errado se falar em Exu, porque o tridente, que representa o cruzamento dos caminhos, foi associado ao tridente do diabo, né? O fato de ele é misterioso. Ele gosta de tudo que é material. A própria conduta sexual, porque o cara que chegou lá da Europa, ele tinha mulheres extremamente cobertas, né? Roupa fechada até o pescoço, aquela coisa elisabetana, e as negras de África, cada uma com a sua característica, tinham primeiro um outro corpo, uma outra silhueta, né? Curvas e voluptuosidades, etc, etc. E a questão cultural, algumas delas não usavam cobertura nos seios. Porque o seio também é um símbolo muito poderoso, assim como o falo, de fertilidade, de profundidade, de fecundidade, né? O seio da mãe, aqui no Brasil, a gente, por conta da questão de uma estética greco-romana, especialmente helênica, né? Porque os romanos tiraram a sua estética dessa cultura. Então, assim, veio dos gregos essa coisa da barriga tanquinho, do padrão de tamanho de quadril, tamanho de seio e tal, essa estética. Isso que a gente considera belo tem uma origem, né? Essa origem é a estética grega, que é diferente da estética africana. Então, o seio da mulher jovem, mais durinho, mais empinadinho, ele é bonito e é considerado o mais bonito aqui pra gente, tanto que muitas mulheres fazem reconstrução de mama e colocam silicone e tal, para ficar com o seio com uma visão semelhante à da sua mocidade, enquanto que o seio da mãe, que amamentou, ele é mais túrgido, ele é mais cheio, ele é mais caído, eventualmente ele é ligeiramente desigual, em função de um dos filhos ter mamado mais de um lado do que o outro. Isso é que era considerado belo. Isso é que era considerado lindo. Aliás, uma curiosidade, tem alguns lugares da África em que quanto maior a barriga do sujeito, mais bonito ele é. A barriga é considerada um status social, estético, porque ele é tão rico que ele pode comer tanto a ponto de ter barriga. Então tem lugar do mundo que eu sou lindo, veja só você. Quando você tem, então, a chegada desse culto no Brasil, ela é proibitiva. E assim, a gente precisa entender uma coisa, que tem muito conto de fada que se fala sobre preto velho, que se fala sobre a cultura do negro no Brasil, achando que o cara estava vendo os seus parentes morrerem, vendo os seus filhos serem escravizados, a sua mulher ser estuprada, engravidada pelo cara que colocou corrente no pescoço dele, e ele ia para a senzala rezar pelo bem daquela pessoa, porque ele era evoluído. Não, não é isso não, cara. Ele tinha ódio, porque ele era um ser humano como qualquer outro. A condição evolutiva dele veio depois. A condição evolutiva que fez ele evoluir e se tornar um preto velho foi uma coisa que veio depois. Essa imagem romântica, ela é absolutamente fora da realidade. Como é fora da realidade você imaginar que num quilombo era uma comunidade negra de pessoas fugitivas. E não era. Você tinha ali povos indígenas, você tinha brancos que tinham sido considerados párias da sociedade, você tinha os negros que fugiam, você tinha os negros que nasciam dentro do quilombo. Zumbi dos Palmares, por exemplo, que é um quilombola muito famoso, ele mesmo tinha escravos negros. Então, é uma questão de você entender o contexto histórico. Para quem que esse negro rezava, que estava aqui no dia a dia,
para pedir por libertação. E libertação para ele era que, de repente, o cara que estava escravizando ele morresse, tivesse um infarto, um tsiricutico, um nó nas tripas, sei lá. Ele rezava a Exu. Ele pedia justiça para Xangô, mas ele não via essa justiça acontecendo. Então ele pedia a Exu. E daí nasce uma segunda tradição da oferenda votiva, em que você tem uma coisa que eu acho maravilhosa no Brasil, que é o seguinte: a oferenda de Exu, as oferendas votivas, ou seja, oferendas que se oferecem no altar para que de alguma forma sejam desdobradas e cheguem ao plano celestial, elas eram principalmente de animais. É no Brasil que aparece a oferenda do padê, como a gente tem. Perfeito. Vocês veem aí que a história é bonita e um orixá vai chamando o outro. Só que eu sei que vocês estão curiosos, vocês estão aí acompanhando com maior atenção, eu agradeço. Só que, infelizmente, estamos chegando ao finalzinho desse episódio. No próximo episódio, vamos deixar aí já vocês curiosos, para vocês acompanharem o próximo episódio, na próxima segunda-feira, com o Pai Fernando voltando a falar dessas oferendas e dar continuidade à história de Exu, porque aí vem Exu, aí Exu Xoroquê, Ogum Xoroquê, que vem trazendo o Ogum, e aí vamos partir para os orixá. Tá bom? Então eu vou deixar vocês curiosos para a semana que vem. O Pai Fernando vai estar aqui de novo no próximo episódio Raízes Sagradas, para vocês continuarem nos acompanhando aí e anotando tudo aí. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência, Pai Fernando. Muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou. Maravilhoso. Tem muito material. Vamos fazer mais episódios. Isso, exatamente. E aí no próximo episódio o Pai Fernando dá continuidade e aí nós vamos falar de todos os orixás aí. Vocês vão anotando, acompanhando, que isso vai ficar guardado na história, né, na nossa história, e ter material para vocês passarem, para vocês estudarem. E é como eu falei, quiserem mais informações, quiserem saber mais, aí uma hora o Pai Fernando tá aí ele vai fazer um curso aí, vai para dar para aqueles que estão querendo conhecer a religião, estão dentro da religião ou estão sem casa, para poder a pessoa seguir a espiritualidade. Tá bom, Pai Fernando? Obrigado, Mucuyu no Zambi, e até a próxima segunda-feira. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Mucuyu, quem é de Mucuyu, Saravá, quem é de Saravá. Brevemente a gente vai falar. Estamos preparando um curso com muito carinho para você que é iniciado e que quer se aprofundar mais, e um curso de acolhimento para sacerdotes, que às vezes, como eu, você perdeu o seu pai, sua mãe de santo, sem ter oportunidade de continuar naquele Igbé, naquela família espiritual, e você precisa de um acolhimento. A gente está trabalhando para trazer um material interessante para vocês. Até a próxima oportunidade. Eu agradeço a todos aí, obrigado, Duda, por mais essa segunda-feira, e eu agradeço a todos aí, é que eu falo, curta aí, comente, compartilhe para quem quer, vocês sabem como a pessoa quer aí estar na espiritualidade, procurando conhecimento, compartilhe com essa pessoa aí e se inscreva no nosso canal, para ajuda a gente bastante. Um beijo no coração de todos, boa noite e até amanhã. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.